Você sabia que as células gastam mais energia na síntese proteica do que qualquer um outro aspecto do metabolismo? E que 1/3 da massa seca de uma célula é constituído de moléculas que participam dessa biossíntese, da síntese proteica? E que também na nossa querida Escherichia coli, ou Escherichia coli, ou como costumamos chamar carinhosamente a E. coli, ela possui 200 mil ribossomos que fazem parte, né, fazendo o cálculo, esses 200 mil ribossomos, eles são 25% da matéria seca da E. coli. Então, queridos, o que quero dizer com isso é que existe uma maquinaria muito grande, tanto em célula procariótica quanto em célula eucariótica, destinadas à síntese proteica. E hoje a gente vai falar sobre uma estrutura, sobre um complexo, né, que está relacionado, que está aí trabalhando para essa síntese, ok? A gente vai falar sobre os ribossomos, que é o principal complexo de formação ou de síntese das proteínas. Claro que existem ainda outros tantos fatores aí envolvidos na expressão gênica, né? Tem o próprio RNA mensageiro, tem os RNAs transportadores, tem as enzimas, né, envolvidas, tem outros fatores e cofatores envolvidos, mas hoje a gente vai se deter a falar e a conhecer um pouquinho sobre os ribossomos. Beleza? Fiquem comigo, depois da vinheta, os ribossomos. Então, queridos, quem são os ribossomos? Os ribossomos são complexos celulares formados de RNA e proteína. E os ribossomos são os principais responsáveis. Claro que existe toda uma maquinaria envolvida na síntese proteica, mas é onde acontece a efetiva síntese, é onde todas as demais moléculas vão estar atuando tanto para a formação dos ribossomos quanto nos ribossomos na hora da tradução, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Principal função dos ribossomos, a síntese proteica, ou a produção de proteína, aí falando um pouquinho mais simples, ok? Então, os ribossomos estão localizados onde? Nos procariontes estão distribuídos em toda a célula. Já nos eucariontes está no citoplasma e frequentemente encontrado no retículo endoplasmático rugoso, granular ou ergastroplasma. Ok? Então, como eu falei anteriormente, metade proteína e metade RNA. São formados de 2 subunidades, uma subunidade menor e uma subunidade maior, que na hora da tradução, essas 2 subunidades se unem para formar o complexo ribossomo, ok? Antes da tradução, não, cada uma para o seu lado, mas na hora da tradução elas se unem. Terminou a tradução, se desassocia, ok? Então, os procariotos têm o tamanho, frequentemente, vamos entender aí, frequentemente, o tamanho dos ribossomos está relacionado à sua taxa de sedimentação depois da centrifugação. E essa unidade é chamada de S. Então, o tamanho do ribossomo procarioto, o tamanho dele é 70S, ok? Então, isso aí é relacionado à sedimentação, à taxa de sedimentação desses ribossomos depois da centrifugação, ok? Bem devagarzinho para que vocês entendam. E nos eucariotos, ou nos eucariontes, né? O tamanho do ribossomo é 70S, ou seja, a taxa de sedimentação desses ribossomos depois da centrifugação é de 80S.
nas mitocôndrias e cloroplastos 60S. Aí, existe um meme que eu gosto muito de colocar, eu sempre coloco lá no Instagram, que é um meme que diz assim: os matemáticos ficam aí super crisados quando o biólogo diz que, aí colocando o peso não, né, a taxa de sedimentação de cada subunidade. Por quê? Em eucariotos, por exemplo, vamos pegar os eucariotos. 40S é a subunidade menor e 60S é a subunidade maior. Então, matematicamente, 40 mais 60, 100. Mas os biólogos, eles dizem que 40 mais 60 é igual a 80S. Então, essa é a explicação dos memes. Porque algumas pessoas me perguntaram, professora, mas por quê? Aonde? O quê? Né? Então, eu já estou explicando aí também o meme para vocês. Outra coisa, a estrutura tridimensional em todos os organismos é praticamente igual. Ou seja, tanto em procariotos como eucariotos, em todos os organismos, a estrutura do ribossomo é praticamente igual, tá? E ele acontece da mesma maneira. Na hora da tradução, as duas subunidades se unem, depois da tradução, desassociam. Beleza? A síntese em eucariotos acontece no nucleolo. O nucleolo, e é no nucleolo, claro, né, que acontece a síntese de RNA e a montagem do ribossomo. Esse RNA é sintetizado e depois esse RNA vai ali moldar ou formar os ribossomos. Beleza? Outra coisa importante, eu desenhei aqui esse desenho abstrato, né? Então, para mostrar para vocês o núcleo, já identificando o nucleolo, na hora lá de visualizar a célula, né, de especificar, quando você está lá no microscópio, você detecta que aquele nucleolo ele é um pouquinho mais escuro, né? Dentro do núcleo é uma estrutura um pouco mais escura, então essa estrutura é o nucleolo. E é ali que os genes de RNA, né? RNA o quê? RNA ribossômico, estão organizados. Então, os genes de RNA ribossômico, que forma o ribossomo, que faz parte do ribossomo, tá? Eles estão organizados, eles estão arranjados e duplicados, arranjados, duplicados em tândem. O que quer dizer? Os genes, eles estão um atrás do outro, organizadinhos em tândem, ok? Onde isso, professora? No nucleolo. Repetindo, porque repetição é uma identidade. No nucleolo, existem os genes de RNA ribossômico que estão organizados, os genes, em blocos em tândem, ok? Em blocos, um atrás do outro, em filinha, tá? E duplicados, arranjados, ok? E entre esses blocos existem material intergênico, tá? Existem espaços entre os genes. E quando acontece aí a tradução, o precursor, né? O gene precursor não, o RNA precursor é um RNA super grande que depois vai ser clivado, vai ser cortado em outras estruturas menores de RNA. Beleza? A cabecinha. Eu vou mudar aqui e vou desenhar isso aqui, porque meu sobrenome, se vocês não sabem, é Ariane Picasso. Beleza, queridos? Então, dá uma voltinha aí e aí eu vou mudar aqui o quadro para explicar para vocês, ok? Para ficar mais fácil. Vamos lá. Então, queridos, os genes dos RNAs ribossômicos, eles estão organizados em arranjos duplicados em tândem. Então, arranjos duplicados em tândem
E quando acontece a transcrição, o produto transcrito, ele é um precursor, são precursores muito grandes em comparação com os RNAs que são encontrados na molécula, as moléculas de RNAs que são encontradas no ribossomo, ok? Então, depois da transcrição, o que acontece? Acontece a produção de um transcrito que é um precursor bem grande de RNA. É uma molécula bem grande de RNA que possui material intergênico. E aí, o que acontece? Essa molécula ela é muito grande em comparação com as moléculas de RNA ribossômico que estão presentes no ribossomo, ok? Então, o que acontece? Vai acontecer o processamento e após esse processamento, aquele precursor grande, aquela molécula de RNA ribossômico grande, dá origem a RNAs mais pequenos, ok? Então, vamos lá. Exemplo, na E. coli. A E. coli ela tem um transcrito gênico de RNA ribossômico que é um precursor de 30S, ok? Aí, é um precursor de 30S. E o que vai acontecer? Vai acontecer a clivagem por enzimas, né? E essas enzimas, após a clivagem, geram RNAs. Que RNAs são esses? O 5S, o 16S, o 23S e ainda um RNA transportador, ok? Aonde acontece isso? Lá na E. coli. E nos mamíferos? Os mamíferos produzem, né, sintetizam ou acontece aí a transcrição e dá origem a um transcrito de tamanho, né, 45S, ok? Então, um precursor aqui, ó, na hora da formação dos RNAs ribossômicos. Nos mamíferos acontece o quê? A formação de um transcrito, um precursor de que tamanho? 45S, que também é clivado, passa pelo processamento e gera outros RNAs menores. 5,8S, 18S e 28S, ok? Esses aqui, eles são produzidos, sintetizados, gerados, formados, onde? Em uma região específica do cromossomo. E essa região específica do cromossomo é região organizadora de nucleolo, né? A gente abreviadamente, como essa palavra vem do inglês, abreviado é NOR, ok? Então, essa região ela está associada à constrição secundária, ok? Lembrando aqui a constrição primária e aqui a constrição secundária. Então, nessa região, na região organizadora de nucleolo, que estão os clústeres de gene ribossômico. Escreve cluster, né? Mas aí eu já ouvi chamar a pronúncia, não sei se está correta, cluster, de genes ribossômicos. E o que são esses tais clústeres? São grupos, né, de genes que vão produzir ou um peptídeo ou uma proteína, nesse caso aqui, os RNAs ribossômicos, ok? Então, são genes que estão em tândem em um determinado cromossomo que vão produzir nesse caso aqui, os RNAs ribossômicos, ok? Que esses RNAs ribossômicos lá na frente vão se organizar
na estrutura que é o ribossomo. E esse ribossomo tem uma função geral, uma função específica, que é a produção de proteína, a síntese. Ok, queridos? Então, bebês, aí trazendo aqui para que a gente entenda aqui alguns exemplos. Em E. coli, existem 7 genes relacionados ao ribossomo, né? Para a produção de ribossomos, 7 genes de ribossomos. E esses 7 genes de ribossomos estão distribuídos. Aqui eu desenhei uma E. coli em meu desenhozinho. Então, e esses genes, eles estão em 3 partes lá do cromossomo. Então, em E. coli, os genes para ribossomo são 7 genes. E esses 7 genes estão aí distribuídos em 3 partes no cromossomo da E. coli. Ok? Nos eucariotos existem centenas a milhares de cópias aí de genes ribossômicos. Beleza? Voltando a falar da NOR, que é importante falar da região organizadora de nucleolo. Por que é importante? Porque é na região organizadora de nucleolo que são sintetizados, né, ou após a transcrição, que são codificados e que após a transcrição são produzidos esses RNAs ribossômicos aqui, né? Então, RNA ribossômico 5,8S, 18 e 28. Onde é que acontece isso? Nos eucariotos, né? Nos eucariotos está associado à constrição secundária. E aí a gente vai para exemplo. O milho, sim, ainda está associado à constrição secundária e existe um número determinado de cromossomos que possuem essa região organizadora de nucleolo, tá? Um número determinado de cromossomos. E ela está onde? Ela está no braço curto do cromossomo. E no caso do milho, o milho, ele tem apenas uma região organizadora de nucleolo. Então, é nessa região organizadora de nucleolo que vão ser produzidos esses RNAs aqui. E na Drosophila melanogaster, que é a mosquinha da fruta, essa região, ela está nos cromossomos sexuais. E nos humanos, em 5 pares de cromossomos. E os cromossomos são o 13, o 14, o 15, o 21 e o 22. Então, queridos, repetindo, porque a repetição é uma didática, inclusive repetindo essa coisa que eu digo sempre. Falei e me perdi. Então, é importante, é super importante essa NOR. Por quê? Porque é na NOR, na região organizadora de nucleolo, que acontece a produção desses RNAs ribossômicos que vão formar a estrutura do ribossomo, tá? E existe uma outra estrutura também importante que não é produzida, não está relacionada aí com a NOR, que é produzida em outros vários cromossomos, que é a unidade ou o RNA ribossômico 5S. O RNA ribossômico 5S, ele está presente na estrutura do ribossomo, mas ele está aí, ele é produzido, né, sintetizado por vários outros cromossomos e não por aqueles, né, determinados ou associados à constrição secundária naquela região específica chamada região organizadora de nucleolo. Pois nada, queridos, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. E qualquer dúvida aí me perguntem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, me perguntem aqui ou me perguntem nas redes sociais, aí eu sempre respondo tanto aqui quanto aí nas outras redes sociais, Instagram e isso.
tá? Também estou no Facebook, no TikTok e acho que é só. Que mais? Pois nada, não creio que não esqueci de nada. Se você gostou, por favor, ajude aí o trabalho da professorinha, dê aquele joia, aquele like, divulgue para os amigos que estão aí no perrengue também, nessa questão, né, na biologia molecular. Eu estou usando como base o livro do Simon, também o Brown, mas mais especificamente no livro do Simon. E claro que também vejo aí alguns artigos, alguns conceitos, e aí para ajudar mais aí a tentar explicar para vocês de uma maneira bem didática as coisas um pouco que são um pouco abstratas em muitos casos, né, para aqueles alunos que vão prestar a prova de seleção para mestrado em biotecnologia, genética, biologia molecular. Então, existem mestrados que pedem ainda a seleção com a prova de conhecimento específico. Então, essas aulas são especificamente para essas pessoas. Claro que outras pessoas também podem ver aí como uma ajuda na questão do ensino superior, daqueles que estão aí fazendo a universidade em biologia, ok, queridos? Ou áreas de biológica. Então, dê aquele joia, se inscreve no canal, todas aquelas coisas que todos dizem por aqui, né? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, me sigam nas redes sociais e nada, queridos. Um beijinho, que a força esteja com vocês. Tchau.